Olá, tudo bem? Hoje, 11 de agosto de 2025, nós celebramos o Dia do Advogado. Essa profissão tão sofrida, uma profissão valiosíssima, e a gente não podia aqui no Cidade Real deixar de abraçar o tema na pessoa do nosso convidado e falar um pouquinho, sobre essa profissão. Como dizia Sobral Pinto, a advocacia definitivamente não é a profissão para covardes. Dito isso, eu queria também lembrar que estamos no mês de agosto, agosto lilás, mês em que comemoramos, agora em 2025, 19 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, para quem não sabe, é a terceira melhor lei do mundo de proteção e combate à violência familiar e doméstica contra a mulher. É uma lei maravilhosa que tem salvado muitas vidas. E eu vou aproveitar para comentar rapidamente uma questão de saúde pública, que é a violência contra a mulher. Na verdade, a Lei Maria da Penha é um mecanismo que alterou o Código Penal, trazendo ali uma série de proteções para a mulher, medidas protetivas, tornou um crime autônomo, com uma pena diferenciada, quem descumpre, o agressor que descumpre a medida protetiva, mas também é uma lei que precisa de políticas públicas para que ela seja efetivada. Nós temos leis maravilhosas, mas que não têm sido suficientes para combater esse caminhar avançado a passos largos de feminicídio e tantas outras ameaças contra a mulher. Então, fica aqui a reflexão de que políticas públicas que foram interrompidas e que não foram ainda sedimentadas, como casa de apoio, casa-abrigo e tantas outras, para fazer valer a nossa lei, que é um dos instrumentos mais belos, eu, como mulher, digo, hoje, em 2025, de proteção, que traz dignidade e salva vidas. A violência doméstica, ela pode ser física, moral, psicológica, sexual, patrimonial. E a mulher é aquela que produz e que muda a realidade de uma cidade, porque ela é a mãe, ela é a trabalhadora, e é ela que, quando é bem tratada, ela coloca isso na educação dos seus filhos, trazendo e tornando uma sociedade mais feliz, saudável e segura. Bem, agora eu tenho a honra, no próximo bloco, de apresentar a vocês um advogado que representa aqui todos os advogados de Nova Friburgo. Ele é professor, ele está no 3º mandato da nossa nona subseção como presidente, e nós teremos aqui um bate-papo diferenciado para mostrar um pouco mais da profissão e da vida do advogado. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 907 do programa Cidade Real, neste dia 11 de agosto de 2025. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Senhoras
Senhoras telespectadoras e senhores telespectadores, o quadro Opinião vai abordar uma questão que leva à economia e à estrutura da sociedade e, ao mesmo tempo, comentar os comportamentos dos governos. São as 3 leis da pirâmide. Se nós pensarmos numa pirâmide, nós teremos uma base larga e depois um topo em que ela se estreita. A sociedade normalmente se distribui com grande quantidade de pessoas na parte da base, vem a classe média pela metade da pirâmide e no topo da pirâmide estão aquelas pessoas mais ricas. Quais são as 3 leis da pirâmide? A primeira lei: tudo o que acontece na sociedade favorece a pirâmide. Pode ser educação, pode ser saúde, pode ser comércio, pode ser política, podem ser as leis. Tudo favorece a pirâmide para ela continuar como está. Apenas alguns governos governam para que ela melhore um pouco, mas não para perder essa estrutura em que a base é maior e o topo menor. A segunda lei da pirâmide é a seguinte: toda moeda que cai na pirâmide, ela vai para o topo. Portanto, vai para o bolso de quem já tem mais dinheiro, vai para o setor bancário, ela não vem para a base. Então, por exemplo, se você tem uma cesta básica distribuída por qualquer governo, se você tem uma renda mínima distribuída por qualquer governo, a comida, o benefício cai na pirâmide, mas o dinheiro vai para o topo, enquanto a comida vai para a base. É por esta razão que no Brasil, numa certa época, um ministro da Agricultura, um grande empresário do Mato Grosso, empresário da área energética e empresário da área da soja, ele foi defender para a presidência da República um governo que fornecia esse tipo de ajuda. O dinheiro vai para o topo sempre, embora o alimento e o benefício concedido vá para a base da pirâmide, aonde se localiza a maior parte da população. Incrível, mas você sabe qual é a terceira lei da pirâmide? É a seguinte: toda pessoa, todo instrumento, todo meio de comunicação que contar essa historinha simples e singela para o telespectador e a telespectadora, certamente será atacado, porque isso não é para que todo mundo saiba. O quadro Opinião, conforme você já sabe, tem autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação e meu eterno mestre, Hamilton Werneck, que aqui semanalmente desfila o seu talento de forma muito didática, de forma muito simples, mas com extrema sabedoria, lhe oferecendo por vezes o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. Gratidão, mestre. Professor Hamilton, o senhor é irretocável. Eu queria quebrando o protocolo, eu queria guardar o senhor num potinho para ficar te ouvindo desde a nossa conversa ali no café sobre educar. Muito obrigada e é muito, muito bom te ouvir. Dito isso,
Eu vou apresentar o nosso convidado de honra no dia 11 de agosto, dia do advogado, doutor Alexandre Valença, presidente da nossa nona subseção, professor da Estácio de Sá, da Universidade Estácio de Sá, e hoje conseguiu um espaço na agenda dele para estar aqui batendo esse papo gostoso, tranquilo e que certamente vai acrescentar a vida de todos nós. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre, com a palavra. Primeiro eu quero dizer que a honra é toda minha estar aqui nesse programa de referência aqui na nossa cidade, com o Zuri, com a doutora Aline. É um prazer estar aqui, especialmente nesse dia do advogado. Então, a gente vai trocar uma boa ideia aqui para falar bastante sobre isso. Doutor Alexandre, Zuri Mauri, gostaria de falar alguma coisa? Na realidade, eu gostaria de dizer, doutor Alexandre, que hoje eu me restringo à condição de estagiário. A protagonista, evidentemente, é a doutora Aline de Freitas Spinelli, nossa partner aqui no programa. Mas quero registrar aqui, em nome da produção do programa Cidade Real, a nossa satisfação, nosso privilégio e agradecer a deferência em comparecer neste programa, que também tem na sua trajetória dezenas de entrevistas com outros colegas profissionais em qualquer área, inclusive da administração pública. Então, certamente, teremos a oportunidade de ouvi-lo atentamente acerca da pauta que a doutora Aline vai lhe oferecer. Doutor, como é, em 2025, exercer a advocacia numa cidade como Friburgo? Né? Friburgo é uma cidade, apesar de a gente saber muitos litígios, muitos conflitos, mas é uma cidade pequena, né? O nosso fórum é um fórum de pequeno porte, perto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria que você explicasse, estou falando você porque o telespectador não precisa, né, aquele protocolo todo do rito da audiência, mas queria que você contasse um pouco da sua experiência, do que significa ser advogado para você, né, agora com tanta experiência, e explicar para quem está nos assistindo como que o advogado faz essa ponte nessa busca do atingimento da justiça. É interessante sua pergunta. Esse ano eu faço 25 anos de formado. E eu, analisando isso, até conversando com os colegas, sempre que a gente faz entrega de carteira aqui na OAB, a gente fala muito dos colegas que estão chegando. E o que eu observo é que nos últimos 25 anos a advocacia mudou muito, mas especialmente nos últimos 6, 7 anos ela mudou radicalmente. Em que sentido? A gente viu no momento aí, nos últimos 15 anos, a digitalização dos processos. A OAB, naquele momento, fez um trabalho muito grande de permitir que os colegas que vieram dos anos 80, do período do processo amarrado, a doutora Aline não viu isso, mas o processo antigamente, ele era amarrado, costurado. O volume 1, volume 2, ele era amarrado, era papel. 100% eu fui estagiária de Marcelo Baruch e eu ainda peguei os processos amarrados, processo de júri principalmente. Isso, vários volumes, né, que ficavam no chão na hora da audiência. Então, assim, a gente vem numa advocacia que, com a digitalização, com o uso da informática, do computador, já houve um avanço, mas, ao mesmo tempo, para o advogado daquele momento, ele teve que se adaptar meio que rapidamente. Quando a gente vem falar no segundo momento, que é a digitalização dos processos, aí a gente teve um outro momento de grande preocupação, em que a OAB se preocupou muito em fazer treinamentos. Eu lembro, alguns anos atrás, a OAB tinha treinamentos para treinar aquele colega que se formou nos anos 70 e 80, antes da informática, do computador, e ele tinha dificuldade de exercer a sua atividade. Agora, nos últimos 5 anos, a gente pode falar de 20 para cá, pós-pandemia, a relação do advogado com os seus clientes mudou radicalmente em razão de uma outra figura que surge aí nessa nova revolução, né, que se diz que é a nova revolução da informática, que é a questão das redes sociais. Sim. Antigamente, eu me lembro, quando eu me formei, a gente quando está na faculdade fazendo estágio, eu fazia estágio com meu tio, Reinaldo Valença, e eu ficava imaginando, né, eu vou me formar, alugar uma sala, alugar um telefone, daqueles fixo. Exatamente. Alugar um telefone, era o status do advogado, era alugar uma sala, alugar um telefone e esperar o cliente chegar. Se possível, com uma secretária. Se possível, com uma secretária. Para organizar os agendamentos. Então, essa era essa nossa
nosso foco. Eu me formei com isso. Então, eu mesmo que sou formado há menos tempo, tive que fazer uma adaptação gigantesca na forma de atuar. E o que eu falei, nos últimos 5 anos especialmente. Porque quando você tem agora uma geração que tem acesso às redes sociais e domina essa ferramenta, muitos advogados, embora experientes, às vezes começam a ficar sem visibilidade. Porque a gente está vendo que agora os milênios estão chegando no mercado de consumo, inclusive do serviço de advocacia. E esses são quem vão movimentar a grande fatia do mercado. Claro que você tem os clientes antigos, que ainda são pela indicação. Eu sei que você foi advogado da minha avó, eu queria que você fizesse. Ainda tem isso. Mas o grande volume é rede social. Então, esse é um fenômeno que preocupa a OAB, porque isso acaba, especialmente, trazendo agora sim para a tua pergunta, para a cidade de Friburgo, uma cidade pequena, que além agora da concorrência local, a gente tem a concorrência de outros locais. Global. A gente teve até no ano passado, um juiz aqui da Vara Federal, fez o contato com a gente e falou, doutor, eu quero te trazer um dado que nós identificamos aqui, que me chamou a atenção, só quero te passar esse dado. Eu não lembro, se eu errar o número agora, me perdoe, mas acho que cerca de 30% dos processos eram feitos por advogados do Sul. Nossa! Ou seja, advogados que estavam usando essa ferramenta, se com ética ou não, isso aí não tem como a gente afirmar, mas o fato é que eles conseguiam alcançar um número de clientes significativos. Então, assim, qual é o desafio da advocacia hoje? Primeiro, é continuar com tudo aquilo que a gente tinha, conhecer a matéria que você desenvolve e buscar se posicionar nesse mundo, nesse mercado de consumo que a gente tem agora, que é diferente para todo mundo, é diferente para confecção, é diferente para loja de roupa, de sapato, e para advocacia também não é diferente. Agora, doutor, só me permite aqui acrescentar o seguinte, em função dos seus comentários. E com o advento da inteligência artificial, como o segmento, como o setor, como os profissionais estão lidando com essa concorrência desleal? Então, a OAB a OAB Conselho Federal já está se preocupando, já editou um provimento que fala sobre inteligência artificial. Sim. Há colegas que demonizam a inteligência artificial. Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que ela é mais uma ferramenta. No meu dia a dia, eu uso inteligência artificial, só que consciência. Você tem que ter sabedoria de entender que aquilo é apenas uma ferramenta. Eu não considero que ela vai substituir o advogado. Ela pode exercer umas atividades ou outras, mas substituir propriamente o advogado, eu não acredito. Eu acho que a gente vai ter que se adequar com isso e atentar para uma questão ética que, infelizmente, alguns colegas pelo país afora aí já sofrem sanções éticas, porque ela é uma inteligência artificial que ela é programada para te atender. E eu já fiz esse teste com ela. Eu tenho vivência na área de tecnologia, já fui professor de informática, já fiz linguagem de programação na adolescência, então eu acabo nesse momento juntando esses dois mundos, do informática, do digital com o direito. Ela só quer te atender. Se você falar, faz uma defesa dizendo que matar não é crime, ela cria até jurisprudência, se você não souber usar a ferramenta, se você não souber o que é chamado usar o prompt de forma correta. Doutor, essa pergunta do Zuri é muito interessante, porque fizemos um programa aqui falando sobre as deepfakes na época da eleição, sobre a inteligência artificial, e indagamos isso para uma pessoa, para um profissional. E ele falou que, na visão dele, os advogados eles deveriam se preocupar mesmo, porque isso poderia atrapalhar e diminuir a clientela. Mas eu concordo totalmente com o doutor. Por quê? O advogado ele nunca será substituído pela inteligência artificial. Não tem como. Porque a inteligência artificial, ao meu ver, pelo pouco que eu conheço, ela não substitui a presença do advogado na audiência. Ela não substitui aquela atenção, aquela palavra, aquele segurar da mão antes da audiência. Não substitui também a estratégia de defesa. Ela vai atender ao que você pedir, ao seu comando, né? Quero defender tal tese. E aí vai te dar ali alguma ajuda para diminuir seu processo lá de digitar e procurar jurisprudência. Mas um tribunal de júri, por exemplo, não existe essa possibilidade. Não existe. Não tem como substituir.
né? Numa audiência de conciliação na vara de família, né? Num interrogatório. Eu ainda não consigo crer que isso é uma ameaça. Eu voto pela absolvição da inteligência artificial nesse momento. Porque, claro, se você tem a sua forma de trabalhar baseada só numa repetição, num processo mais simples, só fazer aquelas pequenas ações, pode ser que aí você, pela simplicidade da tua forma de atuação, você possa ser mais facilmente substituído. O advogado que não tem aquela assinatura dele, né? Isso, mas se você tem a sua pessoalidade, a sua forma de conduzir, é o que você falou, num júri, as nuances do respirar do jurado, do olhar do jurado para o outro, isso o advogado, essa sensibilidade, pelo menos por enquanto eu não imagino que ela vá substituir o advogado. Mas ela tem esses dois respondendo a sua pergunta diretamente, ela tem esses dois enfoques de preocupação. Se vai ou não atingirá para quem não se adequar, e o mercado é assim, né? E o segundo é como usar essa ferramenta de forma ética. Esse que é o grande desafio da advocacia. A questão da ética, o advogado, ele é muito vigiado, né? Ele é muito cobrado nesse sentido, né? Eu acho até exageradamente, né? A questão da publicidade, enfim. Exercer a advocacia, além de ser um ato de coragem, é uma prova de resistência, né, doutor? Sim. E nós sabemos, né, que hoje muitas pessoas utilizam os processos, às vezes como instrumento de vingança, ou aquela indústria do dano moral que já está sendo combatida, e às vezes o cliente, ele por má fé, depois de ter, de repente, voltado para o marido, ou conseguido fazer algum tipo de acordo, ou não enxergar mais que aquele direito lhe assiste, ele se volta contra o próprio advogado. Gostaria que o senhor comentasse isso também. Como você fez essa pergunta, enquanto eu pensava já na resposta, eu me lembrei de um ditado popular, que em casa de ferreiro, espeta de pau. Por que eu estou falando esse ditado? A gente sempre, quando os colegas mais jovens procuram para falar sobre isso, eu falo, olha, a primeira coisa que você tem que ter é cuidado jurídico com a sua relação. Então, você vai atender o seu cliente, primeira coisa, você tem uma obrigação de prestar informação clara, de forma precisa, você tem que ter o compromisso de ser ético. Então, a primeira coisa que um advogado tem que fazer é contrato. Ele tem que ter um contrato, e esse contrato tem que estabelecer de forma clara quais são os limites da sua atuação. Infelizmente, pessoas, às vezes, não sei se por desinformação, e algumas vezes até por má fé, acham que te contratou para fazer uma ação no juizado especial civil, e se amanhã ele tiver um porte de armas ou de drogas, você vai ter que atender ele do mesmo jeito. Briga com o vizinho, te liga, o cachorro toca um som alto num churrasco, te liga. Exatamente. Né? E se você não atender, você está cometendo uma infração. Sim. E às vezes é uma coisa que eu brinco, né? O WhatsApp hoje é uma ferramenta muito boa, mas que tem angustiado muitos advogados. Porque antigamente, lá nos anos 90, 2000, você saía, seu telefone fixo ficava lá, se o cliente ligasse depois das 18... Secretária eletrônica. Secretária eletrônica, você ia saber na segunda. Hoje, você está domingo de manhã, passeando com seu filho, com seu cachorro, caminhando, se você olhar o celular, vai ter um cliente perguntando sobre o processo. E é importante, a sugestão que eu dou para os colegas faça um contrato. Estabelecendo tudo, né? E tenha uma cláusula estabelecendo todos esses detalhes. Olha, o atendimento será em caso de urgência pelo telefone, andamentos do processo serão passados na medida que acontecerem, os atendimentos por telefone serão no horário comercial, porque é um serviço. E o advogado, a gente tem visto hoje, a cardiologia, os médicos falam que uma das profissões que mais sofrem problemas é o advogado. Porque é uma pressão de todos os lados, é uma pressão social muito grande, invariavelmente o judiciário não atende a tempo e a contento, e o advogado sofre essa pressão de dar um retorno para o seu cliente e não consegue. Isso é uma angústia muito grande. E aí, doutor, me lembro da época de faculdade em que um grande mestre dizia que advogados e médicos trabalham reparando o mal. Sim. Dificilmente, se bem que tem sido mais aconselhável, um paciente procurar um médico para fazer o seu check-up. Mas, salvo o melhor juízo, não conheço
e um cliente que procure um advogado para verificar a sua ficha corrida. Então, os médicos, de forma geral, trabalham reparando mal. E esse cenário é um cenário extremamente sensível, que por vezes traz uma carga negativa, dependendo da situação insuportável, porque são humanos, evidentemente, mas esse contato profissional de sempre trabalhar para corrigir um determinado rumo é bastante sacrificante. É difícil. A minha esposa às vezes brinca comigo e fala assim, Alexandre, nossa, você vê tudo pelo lado negativo. Eu falei, não é. A profissão da gente acaba fazendo a gente ver tantas circunstâncias, tantas maldades, tanta gente querendo, e a gente acaba trazendo isso. Por mais que você faça um exercício de não trazer isso, eu não trabalho com direito criminal. Imagino que quem trabalha com direito criminal deve sofrer ainda mais por isso. Porque, invariavelmente, como você falou, a gente está lidando talvez no pior momento da vida daquela pessoa. Sem dúvida. Então ele já chega ali, você no desespero. No desespero. E se der alguma coisa diferente do que ele esperava, você vira o próximo inimigo dele. Né? A gente tem, infelizmente, a gente teve recentemente alguns casos de violência. Agora, há poucos dias, a gente fez até uma nota de repúdio. O advogado foi acompanhar um seu cliente numa possessória. Ele sofreu o que a polícia, o delegado, classificou como tentativa de homicídio. Sim. Porque ele recebeu uma barra de ferro no rosto e foi eletrocutado com um taser no exercício da atividade dele. Por isso, porque a gente está sempre naquele momento de angústia, de dor, de problemas. E é muito difícil isso. Doutor, eu vou até comentar rapidamente um sócio meu, não vou falar de qual local, de qual cidade, me falou que uma vez ele chegou ao escritório dele, na frente do escritório dele tinha um despacho com o nome dele, e era da outra parte, de uma parte contrária, com o nome dele e o nome da cliente dele, na porta do escritório dele. Então o advogado, ele apanha de todos os lados. A gente está acostumado com despacho, mas não esse. Não, exatamente. Por isso a brincadeira. Agora nós temos o doutor Google também, né? Sim. Todo dia eu recebo uma mensagem, doutora, eu li aqui que isso, a senhora não falou, não cabe isso? Posso ir a DEAN por causa disso? E aí, se você fala que pode e chega na DEAN, o inspetor não entende daquela maneira, o advogado está errado. Se o advogado fala, não é caso de DEAN, sugira um outro caminho, o advogado é xingado. Sim. Então, apesar de ser um depoimento, é também uma última indagação sobre o exercício da profissão, que o senhor tem acompanhado, já é o seu terceiro mandato, e como que o senhor enxerga a saúde mesmo e a parte psicológica dos advogados? Preocupante. A OAB ela tem a CAAG, que é a Caixa de Assistência ao Advogado do Rio de Janeiro, e a gente tem mediado aqui em Friburgo uma quantidade significativa de atendimentos. Claro que por uma questão de preservar a imagem dos colegas, isso não é divulgado. Mas a gente tem uma quantidade significativa de colegas, especialmente pós-pandemia, que foi um período muito difícil. Pós-pandemia, a gente teve um agravamento muito grande disso, porque é a sua profissão, você não consegue dar resultados, o cliente te exige, o tribunal não responde e alega que tem pouco funcionário. E isso tem sido um perigo. Então, a OAB tem feito, através da CAAD, programas de qualificação da saúde mental, da saúde física mesmo, incentivo à atividade física, para que o advogado possa continuar, né? Porque senão ele vai ser mais um precisando da assistência de um outro profissional, agora um profissional médico. Sim. E para finalizar esse bloco, dá tempo, Zuri Mauri? Doutor, eu queria te perguntar rapidamente, só para explicar, como que funciona a subseção, a OAB, as comissões, só para apresentar para quem está nos assistindo o que significa, né, a OAB e como que funciona o seu trabalho, o nosso trabalho. A nona subseção da OAB, ela é uma subseção que abarca os municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo e Sumidouro. Então, a OAB, a gente tem a estrutura do Conselho Federal, que é a OAB em Brasília, tem as seccionais, que é a OAB Rio de Janeiro, e as subseções, que elas pegam, em algumas pegam mais de município, como é o nosso caso aqui, que é uma subseção mais antiga. Internamente, a gente tem uma estrutura baseada, primeiro, uma estrutura de diretoria, que tem um conselho, tem uma diretoria que é presidente, vice-presidente, processo seletivo, aquela questão toda. Mas a gente se manifesta cumprindo esse munus público que a OAB recebe da Constituição através de nossas comissões. Então, nós temos as comissões temáticas
direito da mulher, proteção animal, consumidor, saúde, várias outras comissões. Por quê? A OAB é uma coisa que eu sempre ouço muito, Zuri. Invariavelmente a gente está numa posição contra a majoritária a OAB. Por quê? A gente está exigindo o cumprimento da lei, exigindo o cumprimento do Estado Democrático de Direito. E aí eu escuto muito, o que a OAB tem com isso? A pessoa fala, o que a OAB tem com isso? Eu respondo, eu não, a Constituição responde. Primeiro que a Constituição estabelece que o advogado é essencial à justiça. E o nosso estatuto, nós somos a única entidade de classe que o nosso estatuto não é registrado em cartório, isso não é nenhum demérito. Mas é só para dizer que o nosso estatuto é uma lei federal, é a Lei 8.906/94, concede à OAB esse munus de defender o Estado Democrático de Direito, defender a Constituição, defender o cumprimento das leis, defender o desenvolvimento da cultura. O juramento do advogado, ele jura isso. Então a OAB funciona dessa forma, ela funciona através de suas comissões temáticas, atuando nos vários setores, interagindo com o poder público, interagindo com o judiciário, para que esse sendo conjunto... uma interlocução, isso, né? Isso. A nossa subseção aqui, desde o meu primeiro mandato, a gente chama de a Casa do Diálogo, porque a gente acredita que falta muito nesse país diálogo. Então a OAB em Friburgo ela tem se colocado como essa casa do diálogo, de abrir o debate, de conversar sem posições extremas. Essa que é a nossa proposta aqui. Perfeito. Tem até o grupo do WhatsApp da Casa do Diálogo. Sim. Que às vezes tem muita briga, né, doutor? Às vezes falta diálogo. Doutor Alexandre, estou aproveitando o máximo tempo, tá? Como que o senhor enxerga hoje, tá? Sendo professor também de uma universidade, a visão de quem está chegando na faculdade, como que os seus alunos enxergam e dialogam com você, né, com o corpo docente, sobre essas modificações, né? Eu sou da época, né, de tudo à mão, eu me formei em 2005, então nessa época tinha já celular, mas a gente não usava não tinha o Google para fazer o trabalho. E eu gostava muito do contato com o livro, com as páginas do livro, né? Eu fui aluna de Ronaldo Leite Pedrosa, então outra época. Sim. Hoje, como que funciona? O que o senhor pode nos dizer? Como é que chega esse aluno na faculdade? Eu acho que o direito herda da educação algumas carências, na minha opinião. A gente observa assim, e é um trabalho que eu vejo eu e outros colegas professores, ainda que não seja propriamente da cadeira que você está ali desempenhando, o cuidado de desenvolver a leitura e a manifestação de uma linguagem mais correta, de um português mais adequado. A gente herda esse aluno que lê pouco, escreve muito menos e quase não fala. A gente herda isso. E para a advocacia isso é muito ruim. Eu sempre falo com os alunos, o advogado fala, o advogado precisa falar, o advogado tem que saber se expressar, tanto por escrito, que é a sua grande ferramenta. Um advogado que não sabe escrever não vai ser um advogado. Mas tem inteligência artificial, você não vai conseguir nem adequar o texto. Então, assim, acho que o desafio que a Faculdade de Direito hoje tem é isso, de se adequar a uma universidade, a um novo momento, às realidades de mercado que vão exigir da advocacia nos próximos anos, que a gente não tem certeza de para onde vai, né? E não deixa de ser humanas, né? Continua sendo essa sensibilidade, né? Eu costumo dizer como advogada, não agora, que eu sou apresentadora aqui, mas como advogada criminal, que eu sou a voz dos invisíveis. Sim. Muitas das vezes eu sou a voz daquele que é excluído, que está sendo ali, muitas das vezes denunciado injustamente. Sim. Então nós somos a voz, nós precisamos ter voz, né? Vamos ao intervalo para que a gente retome esse bate-papo. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950.
já teve a sensação de que disse algo sem querer? Tipo, trocou o nome da sua ex no meio de uma conversa? Pois é, bem-vindo ao misterioso mundo do inconsciente. Na psicanálise, aquela teoria do Freud, o inconsciente é como um porão da mente. Lá ficam guardados desejos, medos, lembranças, impulsos que a gente tenta esconder ou até esquece, mas que continuam agindo na nossa vida. E o mais louco, a gente acha que está no controle, mas às vezes não está. Sabe quando você repete o mesmo erro, entra no mesmo tipo de relacionamento ou tem um sonho bizarro? Pode apostar. Tem coisa do inconsciente aí. Freud comparava a mente com um iceberg. A pontinha de fora é o consciente, aquilo que a gente percebe. Mas lá embaixo, enorme, escondido, está o inconsciente. É ele que mexe os pauzinhos por trás do palco da vida. Então, quando você fala, foi mais forte do que eu, pode ter sido mesmo. Porque o inconsciente age fora do nosso radar, mas influencia o tempo todo os nossos comportamentos, as nossas escolhas, sintomas físicos e até emocionais. E a boa notícia é que dá para se contactar com o inconsciente. E é aí que entra a psicanálise, o espaço para escutar o que a mente quer dizer, mesmo quando a gente mesmo ainda não entendeu. Então, da próxima vez que você tiver um sonho esquisito ou um ato falho, não se assuste. Escuta, pode ser o inconsciente querendo bater um papo. E é isso. Informação simples, direta, com bom humor. Tudo por mais saúde mental. O quadro Saúde Mental, conforme também você já se acostumou a assistir, tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor da Igreja Luterana, amigo pessoal Gerson Acker, que aqui semanalmente também lhe oferece as suas reflexões sobre o misterioso mundo do ser humano no que se refere, sobretudo, ao cérebro, que não tem manual de instrução. Até porque você sabe que aquilo que a mente não resolve, seu corpo transforma em doença. Não se esqueça que... Gratidão... Pastor Gerson Acker. Pastor, eu sou acelerada, não posso perder tempo. Eu quero deixar registrado aqui, para quem está nos assistindo, que a cada semana tem uma citação, ou de Freud, ou de Lacan, e que aqui é uma aula, uma enciclopédia para você que está interessado em conhecer, se autoconhecer. Com a palavra, Zuri Maurer. Muito obrigado pela deferência e pela parte, doutora. Doutor Alexandre, tem um aspecto que me chama muita atenção, até porque foi citado aqui por algumas vezes no bloco anterior, que se refere à ética profissional. Sim. Eu sou engenheiro e durante 5 anos fui chefe da inspetoria do CREA aqui em Nova Friburgo. E as principais questões, digamos assim, divergentes nas relações, tinham como interseção a ética profissional, que eu entendo que tem que ser o guarda-chuva de todas as profissões. E a OAB tem sido muito rígida nessa questão, sobretudo penalizando os maus profissionais. Tem sido uma ferramenta cada vez mais utilizada pela ordem a nível nacional, quando nós vemos que, por vezes, maus profissionais, operadores do direito, se prevalecem das suas prerrogativas para obter privilégios. E aí, evidentemente, se distanciam dos seus juramentos. Sim, a ética, sem dúvida, que é um dos principais eixos de atuação da ordem,
não só no que diz respeito à sua relação interna da ordem com a advocacia, mas para estabelecer uma proteção para o cidadão que toma o serviço do advogado. Então, a grande preocupação hoje da ética, tirando aquelas questões de atravessou o processo do outro colega, essas questões de menor aspecto, mas o eixo principal de toda a preocupação ética tem sido a questão da não mercantilização da atividade. O que quer dizer isso? Com o advento, como a gente falou, com o advento das redes sociais, isso tornou mais fácil de acontecer. Eu lembro que no passado a grande infração ética era entregar cartãozinho na porta da Filó. No salão de beleza. Essa que era a grande infração ética. Não pode entregar cartão, não pode botar no balcão da padaria. Placa no carro, aquele adesivo no carro, no até carro, hoje a gente vê. Em vez em quando. Né? E assim, hoje com a internet, os colegas têm que utilizar sim, eu instigo e oriento que os colegas usem, eu uso rede social, mas você não pode sair desse valor principal que é a não mercantilização da advocacia. Porque senão você desqualifica um serviço que como você destacou no bloco anterior, que se aproxima talvez da medicina, porque você está lidando com uma vida, com a liberdade, com o patrimônio de uma vida, com uma relação parental, com situações muito delicadas do cidadão. Por isso, a ética, a OAB tem batido muito nisso, especialmente na questão da mercantilização, sem prejuízo das outras questões. Agora, por outro aspecto, por outro enfoque, a gente também não pode deixar aqui de falar que, muito embora a OAB esteja ali para, né, avaliar o comportamento dos advogados, ela também ali se faz muita justiça. Muitas vezes pessoas de má fé se utilizam de representações infundadas como instrumento de vingança para não pagar o advogado, enfim, para uma série de coisas, mas é bom deixar claro que a pessoa que representa de má fé contra o advogado, ela também pode responder pelo crime de denunciação caluniosa e pode responder na esfera penal e civil, podendo ser condenado, né, presidente? Sim. Pelo dano moral, pelo dano material, enfim, todos nós aqui, principalmente nós, advogados, temos a lei também como instrumento, como nosso remédio. Sem dúvida, sem dúvida. Esse cuidado tem que ser, e eu repito, dada a importância. O advogado tem que ter o contrato bem claro do qual é o alcance da atividade, do compromisso que ele assumiu. Senão, ele vai ter problema, invariavelmente vai ter. Porque o cliente, muitas vezes, seja por desinformação ou por má fé, ele vai exigir de você mais do que foi contratado. E o advogado, a matéria-prima do advogado é tempo. Então, se ele começar a fazer mais do que ele foi contratado, ele vai ter problemas e a profissão dele, a conta não vai fechar. Nós já temos aqui 15 minutos. Gostaria que o senhor agora falasse sobre alguma coisa, algum tema que o senhor considera urgente, necessário para ser dito esse mês aqui. Eu não consigo fugir da minha visão fundamental desde que, na época do meu amigo Carlos André Pedrazzi, foi meu presidente, eu brinco com ele que ele foi culpado de eu estar na OAB. Ele me convidou na época, a Justiça do Trabalho estava fazendo a digitalização e a OAB criou uma comissão de acompanhamento do processo de digitalização da Justiça do Trabalho. E ele me convidou para ser representante da OAB aqui em Friburgo e eu comecei a me aproximar da OAB e daí para lá estou até hoje. E a gente sempre falava isso da grande preocupação que a gente tem de que a OAB tem um papel na sociedade ativo, mas que ela, muito mais do que isso, ela cumpre o seu valor fundamental, que é defender o Estado Democrático de Direito. E assim, inevitavelmente, isso não é novidade nem para ninguém, a gente está num momento de muito cuidado. Eu me lembro de um professor, quando eu estudei Direito Constitucional, lá em 90 e alguma coisa, quando eu estava na faculdade, e ele falava assim, nossa democracia, ele discordava quando falava que a democracia estava engatinhando. Ele falava, para mim, nossa democracia está aprendendo a sentar. Fazendo uma alusão a uma criança, né? Essa criança está começando a sentar, fica assim, vira e cai. Ele falou, ainda falta um pouquinho para a nossa democracia engatinhar. Isso há 25, 28 anos atrás. E, infelizmente, eu não consigo ver muito diferente disso.
eu vejo setores de todos os aspectos, e aí é sem entrar em política partidária, mas são fatos, né? A gente vê o judiciário hoje desequilibrado, um ativismo judicial absurdo. Perfeito, doutor. Que tem desequilibrado os princípios fundamentais. Sem dúvida. A gente vê o legislativo muitas vezes acanhado, não cumprindo o seu papel. A gente vê o executivo muitas vezes se perdendo, muitas vezes no seu papel também. E isso é ruim demais para todo mundo. Existe um princípio, que é um princípio bíblico, que não tem como deixar de trazer. Um reino dividido não subsiste. E o que a gente tem visto hoje é o que eu falei no começo, do valor fundamental que eu comecei a compreender como OAB, o diálogo. A OAB ela tem que ter esse papel de ser esse meio do caminho. Vamos sentar para conversar, vamos trazer um diálogo para cá. A gente tem a felicidade aqui de, com municípios, com o poder executivo, com o poder legislativo, ter um diálogo muito aberto. A gente já solucionou muitos problemas, outros a gente entendeu que não era possível, porque o direito administrativo, o direito público não é tão simples como a gente imagina muitas vezes. Mas assim, acho que esse que é a grande preocupação da OAB, porque deve ser a preocupação do advogado. Eu sempre falo isso com os colegas. Eu brinco e falo, olha, vou colocar um peso nas costas de vocês agora, que talvez quando vocês chegaram aqui para receber a carteirinha, vocês não imaginaram que ia sair. A partir de agora, vocês estão de mão dada aqui com a OAB, defendendo o Estado Democrático de Direito. Porque o juramento, a gente jura isso. Exatamente, né? eu ia falar do juramento. Né? A gente jura defender o Estado Democrático de Direito. E eu acho que a gente está no momento que eu, sinceramente, 2 caminhos, educação e diálogo. Eu acho que a gente tem que fundamentar isso. E é o que a OAB tem feito, não só aqui em Friburgo, mas a nossa presidente Ana Tereza Basílio tem buscado qualificar o advogado, interagir com a sociedade, fazer parte desse grande, vamos dizer assim, esse grande volume de circunstâncias que a gente tem no país, mas eu acho que o essencial, se a gente tiver o cuidado de garantir o Estado Democrático de Direito, de falar o que é para falar, sem, em algum momento é interessante... Sem levar para o fígado, né? Em algum momento tudo bem não observar o devido processo legal. Em algum momento tudo bem você ter uma condução coercitiva sem ter sequer sido intimado. Em outro momento tudo bem um deputado ser preso por um crime de opinião. Dependendo do momento que você está, você aceita isso. Só que na minha opinião pessoal, aí eu estou dando minha opinião pessoal agora, eu acho que isso é um grande risco. Que a gente, como sociedade, tem. A gente abre mão do que foi pensado, do que foi estruturado ao longo dos anos, por uma questão de momento. Se é quem está no governo, então prende sem o devido processo legal. Aí quando é ao meu lado, não, aí não pode prender. Isso é muito ruim. Isso tem me incomodado muito. A gente, como a OAB não tem partido político, a OAB não tem esquerda, não tem direita. O grande desafio da OAB é defender o Estado Democrático de Direito e defender a Constituição da República. É assim que a própria Constituição estabeleceu e que o nosso Estatuto estabelece. Acho que esse que, se a gente puder, como advogado, cada um na sua área, conseguir defender o cumprimento do Estado Democrático de Direito. Sim. Foi preso. Por que foi preso? É assim? É 1 ano? É 2? Já passou o prazo de prisão preventiva? Vamos cumprir isso. Parece simples, mas infelizmente a gente tem visto que até em esferas mais superiores isso não tem acontecido. E aí volto a dizer, porque Zuri é muito curioso, né? Porque para algumas pessoas eu sou de extrema direita, para outras eu sou de extrema esquerda. Jura? As 2 pessoas falaram, você é socialista, você comunista. E aí eu falei, não, o que a gente faz é trazer para o debate, trazer para o diálogo. Só que, como a gente está vendo os extremos indo para um lado e para o outro, em algum momento você parece que está na esquerda, outro momento você parece que está na direita. Não é isso. A ideia é que a gente tenha... É simples, não é complexo. É defender o Estado Democrático de Direito, que determina que tudo tem regra. E aí volto a dizer, não estou fazendo defesa de ninguém aqui, estou falando de fatos. Um juiz não pode agir por conta própria, não pode haver uma prisão sem requerimento, esse tipo de situação. E então, quem quer que esteja do outro lado. Porque hoje é o outro, amanhã pode ser você. Bertold Brecht já falava isso. E uma coisa interessante, aliás, várias coisas que o senhor falou nesse momento, primeiro, sobre o diálogo.
né? O diálogo ele só vai existir, eu entendo, se tiver vontade de todos os lados. Sim. A gente precisa ter vontade para que o diálogo aconteça. Nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento à classe, à ordem, parar dessa disputa ridícula de advogados, né? Porque essa disputa não leva a nada, e quem vai angariar cliente vai angariar de uma forma ou de outra, não vai ser ali, né, discutindo com um colega. Eu acho que precisamos ser mais unidos. A classe precisa, isso é um depoimento também, a classe precisa ser mais unida para que o diálogo possa ocorrer de forma mais harmoniosa, mais serena, mais gostosa, né? E é engraçado, Aline, você falar isso, que eu tenho essa sensação também, e eu busco isso. Os grupos de WhatsApp, todo mundo sabe, né? Todo mundo tem um grupo de WhatsApp da família, todo mundo tem um problema. Sabe como é difícil você intermediar ali, você gerenciar um grupo de WhatsApp? Eu busco isso nos grupos de WhatsApp. Mas você sabe que Friburgo, a gente ainda tem o privilégio de ser uma região onde há mais diálogo que na média do estado. Jura? Eu tive no ano retrasado, o presidente o presidente da Comissão de Prerrogativas me ligou e falou: Alexandre, tá tudo bem com você aí, cara? Como é que tá, Friburgo? Porque a gente fez uma planilha aqui pra gente acompanhar, né, a demanda e tal. Vocês nunca ligaram pra gente, nunca demandaram. Eu falei, bom, a gente aqui em Friburgo, a gente tem conseguido. Então, assim, curiosamente, eu também tenho a sensação, às vezes, eu motivo os colegas a buscar o diálogo, tem espaço para todo mundo, vamos fazer parceria. Eu acho que o mercado está aí, não vai faltar trabalho para ninguém. Eu acredito nisso. Se fizer um bom trabalho, vai conseguir o seu cliente, vai conseguir sobreviver da advocacia. Mas a gente ainda vê que em outros locais ainda é pior do que Friburgo. Ainda falta mais ainda. Não sabia desse dado. E para fechar, doutor, na verdade, os advogados, eu ouço muito isso, que eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar e de ouvir, a gente está fazendo também a função dos concursados do TJ. Advogado digitalizando o processo, advogado tendo que fazer todo aquele trabalho de cartório que, quando eu me formei, que ainda tinha o processinho, né, aquela capinha, eu não precisava fazer. Eu pegava o processo, juntava a minha petição e tchau e benção. Agora o advogado tem que fazer uma série de coisas que não estava combinado no início. Não é verdade? Sim, sim. A digitalização do processo trouxe para o advogado uma série de obrigações que não eram dele, né? A OAB atua diretamente com os tribunais, tentando diminuir essas questões. Por exemplo, uma das coisas que a gente até pouco tempo tinha, a OAB conseguiu agora as cartas precatórias. O advogado era obrigado a distribuir a carta precatória. Isso é um ato processual de cartório. E aí a OAB interagiu junto com o tribunal e no diálogo conseguiu retroceder isso. Agora cabe às serventias fazer a distribuição. Então, por isso que eu digo que, assim, buscando esse diálogo, a gente vai conseguir se adequar a esse novo momento. Doutor Alexandre, estamos nos estertores do tempo. Eu prezo muito a língua portuguesa. E neste dia 11 de agosto, coincidentemente, dia do advogado, tenho grandes amigos advogados. Grande amiga advogada. Queremos ouvi-lo para os profissionais que nesse momento nos assistem. Muitos nos assistem. Então, seria extremamente oportuno e adequado a manifestação do presidente da 9ª subseção da OAB em Nova Friburgo para os profissionais da classe, se dirigindo para aquela câmera, por favor. Perfeitamente. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e me dirigir aos colegas agora. O que eu quero dizer ao colega advogado, primeiro, parabéns pelo seu dia. É uma atividade, não é simples, existe muito vigor. A doutora Aline destacou muito bem aqui Sobral Pinto no início. Não é para covarde mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não está sozinho. A OAB, através de sua diretoria, a 9ª subseção, nós temos o nosso conselho, a nossa diretoria, a seccional do Rio de Janeiro. Somos todos colegas que voluntariamente nos aproximamos da OAB, nos disponibilizamos para ajudar a advocacia. E o que a gente precisa é isso, a advocacia junto, unida. Então o que eu te peço é, procure a OAB, seja parte da OAB, aproxime-se da OAB, seja com a OAB, porque a OAB está pronta para lhe atender, tanto nas suas prerrogativas, tanto nas suas necessidades pontuais, tanto na estrutura que o Tribunal de Justiça tem que oferecer para o advogado e tanto na estrutura que nós, como OAB, temos para te atender. Eu me lembro que,
quando eu me formei, a gente tinha que ter um escritório. Hoje, só em Friburgo, nós temos 7 escritórios que você pode usar. Então, você é um novo colega que está chegando agora. Isso na sede? Na sede. Só na sede a gente tem 7 escritórios com computador, excelente, com informática, com internet, com tudo. Então, assim, se aproxime da OAB. Não deixe de estar com a OAB. Conte com a OAB sempre. Caberá a doutora Aline encerrar o programa, por óbvio, porque hoje ela conduziu aqui a entrevista, mas particularmente, pessoalmente, quero lhe agradecer a sua presença. Certamente, em dado momento, teremos a oportunidade também de estreitar relações com o meu filho, futuro advogado, que está cursando Direito na Universidade Estácio de Sá, se revelando um aluno extremamente talentoso, mas que se deixou seduzir pelo direito. Muito bom. Ele o faz com extrema empolgação. E aí entendo que seu futuro será brilhante, como o doutor Alexandre, que, não obstante, está no seu 3º mandato à frente da 9ª subseção. Seja muito bem-vindo, queremos tê-lo em outras oportunidades, como também nesse mês de agosto, todas as edições são dedicadas aos profissionais, ao direito, sobretudo à justiça. Doutor Alexandre, mais uma vez registro aqui a grande oportunidade de ter o meu presidente aqui nessa mesa, trazendo, né, aqui à baila todas essas informações, e queria deixar uma mensagem para os meus colegas advogados, para as minhas colegas advogadas, mães, né, que muitas vezes têm muita dificuldade de conseguir equilibrar, e que a gente possa continuar acreditando na poesia e na utopia, que é a visão do direito, né? Vou encerrar hoje com Eduardo Galeano. Ela está no horizonte. Caminho 10 passos, ela corre 10 passos. Corro 10 passos, ela corre 10 passos. E por mais que eu caminhe, ela jamais me alcançará. Por quê? Porque ela é a utopia e a gente precisa acreditar e continuar caminhando. Caminhando sempre pela democracia, pelo Estado democrático de direito, pelo debate, pelo respeito e eu acho que, acima de tudo, pelo companheirismo e pela amizade pelos colegas de profissão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Fique bem, cuide-se bem. Parabéns, advogados e advogadas, pela missão nobre que tem, sobretudo, de promover a justiça. Até a próxima edição.